Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, figuras conhecidas. Agradeço a presença de todos vocês aqui. Hoje é uma noite, para quem não me conhece, desculpa, eu sou Wagner, sou docente aqui do SENAC, da área de gestão e negócios, e acompanhei essa turma durante todo o período, desde agosto de 2024. Quase um ano e meio, quase um ano e meio, né? Um ano e meio, praticamente. E hoje é um dia um tanto quanto especial. Não é um dia de avaliação. Hoje, na verdade, é um dia de celebração. Depois de todo esse tempo, um ano e meio que a gente falou, os três grupos que vão se apresentar aqui desenvolveram o projeto. E hoje é o dia de apresentar esse projeto. Então, a avaliação deles já foi feita durante o curso. Então, hoje é só a apresentação do que eles desenvolveram e trabalharam. E a gente tem três projetos aqui muito interessantes, vocês vão ver, que poderiam ser aplicados. Alguma parte dos projetos foram aplicados realmente na prática, mas os três projetos são projetos que poderiam ajudar muito as empresas aí. Então, hoje, como eu falei, não é um momento de avaliação dos alunos, é um momento só de celebração, de apresentação do que eles produziram durante todo esse ano. Novamente agradeço a presença de todos vocês, espero que vocês curtam, que vocês se inspirem aí com os projetos. Eu sei o quanto é difícil falar na frente das pessoas, né? Eles estão tranquilos para apresentar hoje, não estão? A gente sabe o quanto é tranquilo, então aqui a nossa intenção de todo mundo aqui não é corrigir, mas é de estar junto. Então fiquem tranquilos, porque eu tenho certeza que o objetivo de todo mundo é ajudar e estar junto com vocês nessa. Tudo bem? Nós temos então três grupos para se apresentarem, cada apresentação em 10, 12 minutos mais ou menos, cada apresentação, e aí a gente vai ver cada um dos grupos. Tudo bem? Então tá joia. Então boa sorte, fiquem à vontade, o primeiro grupo é de vocês aqui. Fique à vontade. Boa noite. Nosso projeto integrador tem como tema saúde mental no âmbito empresarial e foi desenvolvido por Tamires, Júlia, Juliana, Danilo, Lavínia e por mim, Juliette. Nós escolhemos falar sobre saúde mental nas empresas porque, durante um dos eventos realizados pela nossa turma, tivemos a oportunidade de ouvir relatos de empresárias sobre as dificuldades no ramo empresarial. E uma delas compartilhou a sua experiência de ter enfrentado um quadro de burnout, justamente por não conseguir conciliar a sua rotina de trabalho. Este relato nos marcou muito, pois mostrou que saúde mental não é apenas um tema pessoal, mas algo que impacta diretamente o ambiente corporativo. Por isso, nós entendemos que é essencial falar sobre esse assunto tão delicado e refletir a forma com que ele afeta diferentes cenários, inclusive o profissional. Realizamos diversos estudos e um deles foi um artigo da UOL, 94% dos empresários já enfrentam alguma instabilidade mental. Em outro cenário, realizamos um questionário usando a ferramenta Forbes e os empresários disseram que já sofrem com 41% de estresse e já sofrem com 41% de ansiedade. Também perguntamos a eles se a instabilidade mental prejudica totalmente na tomada de decisão da empresa. 81% diz que sim. E perguntamos a eles também se a saúde mental é importante para eles. 100% afirmou que sim. Bom, e falando sobre o tamanho do problema, a gente fez pesquisa na CNI Brasil, Sebrae, por exemplo, onde mostraram que não são preocupantes, pois 86% dos colaboradores disseram já ter sentido algum problema de saúde mental e 31% deles disseram que não cuidam da própria saúde. Aí, sobre a nossa pesquisa, 48% diz que o ambiente de trabalho impacta pouco na saúde
e 51% disseram que às vezes sentem estresse no trabalho. Mesmo sendo às vezes, o estresse é um dos fatores que mais afetam a saúde mental. Aí as causas agravantes dos empresários, o que mais se destaca é a falta de tempo e questões financeiras, pois a correria e a pressão por resultados deixam pouco espaço para descanso, o que aumenta ainda mais o nível de estresse. Já as causas agravantes dos colaboradores, o que mais destacou foi a falta de apoio, com 40%. A falta de apoio de líder, dos próprios colegas de trabalho, e isso deixa o colaborador bem desanimado no ambiente de trabalho. Bom, através de nossas análises, nós percebemos que o principal impasse para a melhoria desses números tão grandes é a falta de conscientização sobre o que é saúde mental. Nas nossas pesquisas que nós mostramos, esperávamos ter respostas contrárias do que realmente tivemos, porque, aparentemente e infelizmente, a grande maioria dos colaboradores não associam sintomas de ansiedade, cansaço excessivo e estresse como sinais de que o estado emocional está sendo afetado pelo trabalho. E é exatamente por essa desinformação que faz com que os sinais pequenos do dia a dia sejam ignorados, podendo evoluir para problemas muito maiores. Durante o desenvolvimento do nosso trabalho, passamos por diversas unidades curriculares, dentre elas a unidade curricular de número 6, que fala sobre qualidade de vida. Nela vemos o quanto a saúde física, mental e emocional influencia diretamente no nosso bem-estar no ambiente de trabalho. Também vimos sobre a NR1, que é uma lei que foi sancionada recentemente. Ela mostra para as empresas como evitar e prevenir as doenças causadas pela saúde mental. Tanto a UC6 quanto a NR1 foram fundamentais para o desenvolvimento do nosso trabalho e para a gente entender o quanto o bem-estar precisa estar presente na nossa rotina profissional. Bom, e através de todas essas análises que nós fizemos, foi então que nós fomos em busca de alguma solução ou algum pontapé inicial para poder ajudar os colaboradores e as empresas com esse problema. E aí nós desenvolvemos um projeto que se chama Cultura do Bem-Estar. Esse projeto ele foi desenvolvido através de outras pesquisas que a gente fez para conseguir solucionar os problemas. Então a gente foi atrás de profissionais da área, lemos alguns livros, vimos alguns podcasts de profissionais também. E aí nós chegamos à conclusão que a saúde mental ela se divide em 3 pilares principais. E esses pilares a gente dividiu ele em 3 semanas para ser aplicado em uma empresa. A primeira semana foi o pilar da emocional, da saúde mental. A segunda semana foi o pilar físico. E a terceira semana a gente usou o pilar da conexão. Na primeira semana, a gente chamou o psicólogo Daniel José para palestrar na empresa que abriu as portas para que a gente pudesse aplicar o nosso projeto, que foi a Show Outlet, a City Campus aqui da cidade. Inicialmente era para ser aplicado na empresa toda, incluindo os empresários, porém a gente não conseguiu os empresários para participar e aí a gente fez somente com os colaboradores. Mas nessa palestra ele trouxe ali ferramentas para os funcionários ali conseguirem lidar com os estresses do dia a dia, com a ansiedade. Ele ensinou um pouquinho também sobre os próximos pilares que a gente vai apresentar e falar um pouquinho sobre a importância deles. Antes de nós aplicarmos a palestra, nós mandamos para eles um questionário forms com a seguinte pergunta: com que frequência você se sente estressado ou nervoso no ambiente corporativo? 36,4% respondeu que muito frequente e 36,4% respondeu que quase nunca. Exatamente como foi as nossas pesquisas antes, fica sempre nessa balança de desigualdade, ou é muito ou é nada. E aí depois a gente perguntou ali com que frequência os problemas se acumularam tanto que eles não conseguiam resolver. E aí 27% às vezes e 27% também quase nunca. Já na segunda semana, o tema foi sobre o pilar físico. A Josi abriu as portas da sua academia Mais Fit, onde foram ensinados alguns exercícios físicos. Durante os exercícios, reforçamos a importância de manter os movimentos e os hábitos saudáveis, já que os exercícios liberam endorfina e dopamina. Tudo isso contribui para uma melhor qualidade de vida e reduz o estresse. Também realizamos um questionário através do Forms, no qual foi a pergunta se a ação contribuiu para o seu entendimento da importância de manter os hábitos físicos saudáveis. Teve 87,5% dos participantes responderam que sim. A segunda pergunta foi se a prática reforçou a percepção entre a relação do corpo e a mente. 87,5% dos participantes também responderam que sim. Já na terceira e última semana, nós tivemos uma palestra com a psicóloga educacional do Senac, Cristiana Cajueiro, onde ela falou sobre relações interpessoais e autoconhecimento e a importância deles no nosso ambiente de trabalho. Durante a palestra, ela ensinou a gente a
E o primeiro passo para boas relações no nosso ambiente de trabalho são essas 3 coisas. E também disse que é importante a gente construir essas relações com empatia, respeito e diálogo, pois é a base para todas as outras conexões. Também no formulário que a gente fez, a pergunta foi se a palestra ajudou a refletir sobre a forma de se relacionar consigo mesmo. E 87,5% disse que sim, e 100% concordou com a importância de manter uma boa relação com si próprio no ambiente de trabalho. O impacto positivo do nosso trabalho com a empresa foi a conscientização sobre a saúde mental e o quão pouco é falado isso no ambiente de trabalho. A valorização sobre esse tema, que é pouco aplicado, e também a sociabilidade entre os funcionários, para trazer mais conexão entre eles. Bom, de tudo isso que nós falamos, eu vejo o nosso projeto como um grande impulso para as empresas que realmente se sensibilizam com esse tema até então pouco falado. E reconhecer a importância de ações como essas é uma responsabilidade que nós não devemos ignorar. O trabalho que a gente desenvolveu durante o curso, eu acho que sobre a saúde mental como a Juliette disse, que é pouco falada, e atualmente com a LR1 que vai ser implementada nas empresas, isso vai ajudar bastante o empresário e o colaborador, tendo um bom desempenho do funcionário e do empresário. Bom, acho que tudo que a gente pôde buscar e que foi o mais difícil é a ajuda dos empresários em si, para participar do nosso projeto. Pois acho que foi muito difícil eles quererem também entender um pouco mais esse lado. Mas creio que com a LR1 agora, eles vão acabar tendo que buscar mais esse conhecimento, até para estar junto dos colaboradores, para poder desenvolver melhor, principalmente essa parte de saúde mental, que hoje em dia é muito importante, muito falar, mas é pouco feito. Bom, sobre a questão do aprendizado, né, durante as nossas pesquisas, a gente viu ali que é um assunto que é bastante falado, mas é pouco aplicado dentro das empresas. Nós ficamos muito felizes com o resultado, que o psicólogo da primeira semana, né, que foi chamado lá para fazer a palestra, ele deu continuidade no trabalho junto com a empresa. A empresa deu tanta valorização para esse projeto que a gente fez, que eles contrataram um psicólogo para dar continuidade com as tarefas psicológicas. Enfim, e aí esse aprendizado foi muito importante para a gente, porque antes de aplicarmos outros, a gente viu também como colaborador, viu ali sobre as nossas questões interpessoais, sobre as nossas relações também, então foi bem legal. Para mim, participar desse projeto foi muito importante, porque durante o desenvolvimento do projeto, a gente também aprendeu junto, conforme foi desenvolvendo. A gente teve várias experiências muito importantes, isso foi muito importante para a gente. Bom, eu aprendi que a saúde mental é a base de tudo na nossa vida, principalmente no ambiente de trabalho. E cuidar dela é o principal para a gente poder enfrentar os desafios do nosso dia a dia. Nós queremos agradecer ao SENAC, a todos os professores que fizeram parte do curso com a gente, às empresas que abriram as portas para a gente poder aplicar o nosso projeto, a todos que palestraram durante o nosso projeto também, aos alunos do Técnico de Administração 2024 e aos meus colegas de TI. Obrigada, boa noite. Pessoal, podem ficar aí, por favor, podem ficar aí. Pessoal, tive uma grata surpresa de estar recebendo a Fabi aqui do Sebrae. Então eu queria pedir para ela comentar, porque às vezes o quanto para a gente entender, e ela que está com o empresário o tempo todo, né, que recebe a empresa, para falar se esse tema é relevante ou não, o que você pode falar? Fica à vontade. Obrigada. E obrigado, viu? Coloquei ela numa fria. Obrigada, é um prazer. Primeiro, parabéns, meninos. Olha, é um tema muito relevante, né? É o que vocês disseram agora com o NR1. As empresas terão que se enquadrar e terão que aplicar essa metodologia, né? Que legal que vocês se anteciparam, né? Isso mostra mais uma vez o quanto o curso do SENAC é atualizado e instiga vocês para esse olhar, né? De estar sempre à frente, e vocês podem sair daqui e depois até
montar uma empresa de prestação de serviços, por exemplo, porque as empresas elas terão necessidade de aprimorar seus conhecimentos, se entenderem a necessidade e aplicar, porque a lei agora, a partir de janeiro até março, eles terão um período de adaptação, mas terão que fazer. Né? A gente já percebia essa necessidade, né, de ter esse ambiente emocionalmente preparado e amparado para o profissional. Né? Quem nunca passou em alguma empresa e não se deparou com situações delicadas? Né? Que bom que vocês tiveram esse olhar. A apresentação foi muito boa, o estudo foi bom, gostei de como vocês colocaram, parabéns mais uma vez. E que bom que as empresas aceitaram vocês lá dentro, abriram essas portas, isso também mostra que eles estão aí acolhendo isso daí. Parabéns, eu só tenho a elogiar vocês. Parabéns por isso. Parabéns. Próximo grupo. Boa noite a todos. Meu nome é Sebastiana. O meu grupo é composto pela Manuela, o Patrick, a Thalita e a Franci. O nosso trabalho, o nosso projeto, ele está voltado para a alta produtividade de funcionários das empresas e a geração Z. Já imagino que alguns de vocês pensaram que a geração Z não gosta de trabalhar, porque esse foi um dos motivos pelo qual o nosso grupo escolheu aprofundar mais nesse assunto e saber se eles têm relação. Então, entre pesquisas de livros e internet, nós achamos vários dados que nos chamaram a atenção, entre eles a de que o jovem fica um curto período nas empresas. Então, para aprofundar mais o nosso estudo, nós fizemos visitas técnicas em alguns estabelecimentos da cidade, entre eles alguns restaurantes onde a maior parte dos colaboradores é dessa faixa etária, da geração Z. E em conversas iniciais com esses líderes, eles mostraram para a gente que esses jovens eles entram no mercado de trabalho com expectativas e comportamentos diferentes das anteriores. E isso tem um impacto diretamente na permanência dele nesses estabelecimentos. Então, isso levando eles a ficar migrando de um emprego para o outro por ofertas mínimas, 1 hora menos na carga horária, ou até mesmo R$50, que faz com que ele tenha essa escolha de migrar para um outro. Para isso, a gente vai trazer para vocês as pesquisas que nós fizemos. Realizamos algumas pesquisas com os líderes utilizando a ferramenta Forbes, onde 93% deles, dos colaboradores, eram de idade de 16 a 34 anos. 73% desses líderes relataram ter dificuldades para contratar e reter esses profissionais, que segundo eles também são os que mais pedem demissão. Realizamos também uma pesquisa com os funcionários, onde 73% deles eram da idade de 16 a 32 anos. E 63% disseram que a sua maior motivação no trabalho é o salário, e 71% que a sua maior dificuldade é na integração e na adaptação. Com isso, podemos ver que os líderes pensam de jeito diferente que os funcionários. Os funcionários têm dificuldades nessa integração e os líderes em reter esses profissionais, o que pode indicar uma má liderança. Bom, antes de prosseguir, vou pedir para vocês guardarem esse dado de 71% dos colaboradores que têm dificuldade na integração e na adaptação. Ele vai ser mais importante daqui para frente. Antes, esse dado do portal do G1
diz que 8 em cada 10 profissionais saem do serviço por causa do seu líder. Isso indica que a liderança tem um impacto muito importante na manutenção de uma baixa rotatividade. Sem uma boa liderança, consequentemente, a rotatividade tende a aumentar. E para aprofundar sobre a liderança, o livro de Simon Sinek, Líderes se servem por último, Simon Sinek é um antropólogo e autor de diversos livros sobre gestão empresarial, gestão de pessoas. Ele traz 2 tópicos muito interessantes. O primeiro deles é a segurança psicológica, no qual ele aborda que é importante para o colaborador se sentir motivado, ele tem que se sentir seguro, se sentir acolhido dentro da empresa. Como as meninas apresentaram no projeto sobre saúde mental, é fundamental para que ele se sinta motivado, se sinta empenhado. E outro tópico super importante que ele traz é o vínculo de lealdade. Esse vínculo, ele explica isso como um vínculo que assim, passa o limite só o limite empresarial. A empresa tem que se tornar mais do que só um lugar para ele trabalhar. Ele não, afinal, se ele só está lá para trabalhar, ele só está lá para receber o salário e nada mais. E isso vem de contramão com o que os próprios líderes haviam constatado. Que hoje em dia os jovens saem por qualquer motivo, qualquer salário minimamente maior, e é justamente porque eles não têm esse vínculo. Afinal, se eles tivessem esse vínculo, eles não estariam saindo por qualquer motivo banal assim. E esse vínculo, ele é construído especialmente na integração e na adaptação, que é justamente o que os jovens, os colaboradores, disseram que tem muita dificuldade no começo da sua jornada de trabalho. Então, uma das possíveis soluções que nós pensamos para essa problemática seria a qualificação dos líderes. Como a qualificação desses líderes, nós decidimos fazer um curso de desenvolvimento de liderança, onde nós corremos atrás, buscamos a gestão do Senac, junto com o professor Wagner, para a gente conseguir fazer esse curso acontecer. Depois de aprovado, a gente fez a divulgação do curso, onde teve uma sala cheia com mais de 30 pessoas e uma lista de espera, que a gente pode considerar o curso como uma alta procura e um interesse pelo tema abordado. O curso ele foi focado mais na parte de feedback em geral, a parte de plano de desenvolvimento individual e a parte de motivação de equipes, que são 3 tópicos importantíssimos tanto para os funcionários, mas também para a geração Z. Para conhecer melhor os líderes, a gente fez uma pesquisa utilizando a ferramenta Forms, onde 70% já tiveram contato ou realizaram o curso de liderança, 35% fazendo reuniões somente quando necessário, mas também 60% fazendo reuniões e feedbacks semanais e com uma frequência definida, que já é uma boa porcentagem. Como o desenvolvimento e a finalização desse curso, para a gente ter um feedback também, nós fizemos uma pesquisa utilizando a ferramenta Forms, onde 70% tiveram as expectativas esperadas. Perdão, essa que tinha passado. 70% tiveram as expectativas esperadas, 95% aplicarão o curso na prática e 100% indicariam o curso no amigo. Porque a gente pode considerar essas porcentagens se o curso foi um sucesso. E a gente consegue ver também que essa porcentagem de 95% que não aplicavam e vão passar a aplicar e que os métodos utilizados no curso podem fazer uma grande diferença para a empresa. Através do planejamento deste projeto e a conclusão do curso de liderança, concluímos que este curso ele não será a solução para a rotatividade no mercado de trabalho, mas com a formação ele é um passo fundamental para que os líderes se entendem e compreendem que essa geração está por vir agora. Então, eles, uma forma de tentar se conectar e adaptar com eles. E um bom líder, uma qualificação boa também, assim poderá reduzir também a nossa rotatividade. Eles vão entender que o líder precisa daquele vínculo, precisa daquele cuidado, diferente das gerações que nós somos nós. Durante também o planejamento do projeto, usamos a estruturação e planejamento na hora de montar e elaborar o nosso projeto. Treinamento, os demais OCs são focados no assunto abordado, pois para uma boa liderança é importante ter um treinamento e desenvolvimento com os colaboradores. E ao fazer a seleção, o treinamento de seleção, é importante também avaliar se aquele candidato se adequa, ele precisa, ele realmente se enquadra no que é proposto, naquela vaga que está sendo oferecida. E entender também se ele está dentro da distância
empresa está pedindo, assim, também reduzir uma parte da produtividade no mercado de trabalho, até mesmo naquele setor que às vezes também não paga funcionário. Como talvez vocês e eu também, né, todos do grupo achávamos que era só por causa da geração Z, vimos que não é a geração Z totalmente afetada. Ela tem um pouco da liderança ali, né, tem um pouco também da empresa. Então esse curso trouxe para a gente também entender os dois lados da moeda também, porque né, talvez se a gente não tivesse aprofundado tanto, nosso pensamento não seria só a geração Z. E hoje os líderes têm que entender que a geração passada não existe mais. Os próximos líderes, essa nova geração, somos nós. E que hoje não é mais uma escolha ter a geração Z, é uma necessidade. Então, hoje a geração Z é uma coisa muito. O meu aprendizado é igual a Fran falou, que com a competitividade da geração Z tem muito a ver com a forma de liderar. E como é a geração que vai ficar no mercado de trabalho, é importante ter uma liderança aberta, flexível e motivada para engajar. O meu aprendizado foi especialmente na questão do trabalho em equipe, durante o projeto em si. E, além disso, também a questão de entender o lado do líder. É uma perspectiva que eu não tinha costume de conhecer. Então, conhecer esse ponto de vista diferente do atual meu é muito interessante para abrir novos horizontes. Meu maior aprendizado também foi na questão de trabalho em equipe e conseguir ver na prática esse modo diferente de pensar dos líderes da geração Z. Da minha parte, tanto da parte de curso quanto da parte do projeto, ampliou minha visão para o lado de gestão de pessoas, comportamento organizacional e a importância do diálogo no ambiente corporativo. O nosso grupo quer agradecer a todos que de alguma forma contribuíram para o desenvolvimento do nosso trabalho, fazendo assim com que ele ganhasse sentido, e em especial o professor Wagner. Nosso muito obrigada. Fiquem aí. Tinha até torcida aqui, né? Na hora que a mãe falou, a torcida aqui. Também foi a última. Então, Fabi, você pode comentar, por favor? Obrigado. Também, sem palavras, né? Parabéns pela escolha do tema. De certa forma, atrelado ao último do primeiro grupo, né? Também, que é realmente importante. Né? A gente atende ali no Sebrae, na frente, uma grande reclamação, né? De eu não consigo pessoas para trabalhar, não consigo manter no cargo, não consigo fazer com que as pessoas vistam a camisa da minha empresa, né? Não se adequa ao time, não se adequa à unidade, mas a gente esquece de olhar pro líder, né? Às vezes tem ali uma pontinha de liderança, uma forma de se falar, uma forma de se colocar que seja mais agregadora, né? Que legal que vocês escolheram esse tema e que vocês se sensibilizaram por ele, né? E parabéns, o trabalho está incrível também, não tenho nada para acrescentar, porque vocês foram longe com isso e também podem complementar, como eu falei, com o primeiro grupo, que aí já dá uma empresa maior ainda, a sociedade nascendo. Parabéns, viu? Próximo grupo. Nosso terceiro e último grupo de hoje. Tenha vontade. Boa noite, meu nome é Matheus. Meu nome é Amável e nós estamos aqui para apresentar nosso projeto integrador, o Lab Café. Bom, nosso projeto de pesquisa é o Lab Café, é uma cafeteria escola, principalmente na unidade do Senac em Campos do Jordão. Ele surgiu de uma ideia em 2022 de transformar uma lanchonete que comprava produtos congelados para vender aqui para uma cafeteria que produzisse seus próprios produtos. Ele também tinha como objetivos oferecer a prática profissional aos alunos dos cursos de cozinheiro e gastronomia que o Senac oferece aqui e também oferecer produtos que se sustentem financeiramente, sem fins lucrativos. Ele foi inaugurado em maio de 2024
e hoje ele consegue operar com a maioria das suas produções realizadas aqui no SENAC. Hoje o Lab Café ele é um projeto onde a maioria do seu público é os alunos e os funcionários do SENAC, mas ele também é aberto ao público externo e aberto ao comércio, para quem quer conhecer o projeto, quer saber como ele funciona ou somente vir tomar um café. Bom, nós escolhemos o Lab Café porque, como clientes, vimos algumas dificuldades ali. Então, resolvemos estudar um pouco mais, ver como funcionava a gestão, conhecer o Lab na parte administrativa, para só então desenvolver as ideias para ajudar nesses então, problemas que nós identificamos. Nós começamos a nossa pesquisa com visitas técnicas. Fizemos visitas no Lab e em cafés da cidade que têm serviços semelhantes ao do Lab. Esses cafés nos trouxeram algumas ideias que levamos também em entrevistas com a coordenadora, então, na época, e também com os funcionários do Lab, para entender quais eram as dificuldades deles, não só nos processos, mas também na parte de gestão. Logo após, numa última etapa, realizamos pesquisa com os clientes do Lab. Essa pesquisa nos trouxe que o atendimento, a agilidade, o tempo de espera dos clientes ali no café é um fator que precisava ser trabalhado. Essa pesquisa ela foi realizada em fevereiro, foi através do Forms e ela teve 35 respostas. Bom, com todo o resultado das pesquisas com os alunos e com as visitas técnicas que fizemos ao Lab Café, resolvemos direcionar o nosso projeto em cima do atendimento, que é uma área ligada diretamente ao cliente e que apresentou grande impacto dentro das pesquisas que fizemos. Bom, as lições principais que nos ajudaram a desenvolver nosso projeto foi o CTI, escopo do projeto, para entendermos como desenvolver um projeto, o C4RS, que eu também seleção, porque tem a ver com o perfil de contratação e integração de funcionários, e por fim o C16, processos organizacionais, porque tivemos que olhar por dentro dos processos do atendimento e produção do Lab, e uma das nossas propostas envolve a melhoria desses processos. Bom, com o nosso projeto em cima do atendimento, pensamos em 4 propostas para melhorar o tempo de espera no atendimento para os clientes. Uma dessas propostas seria pedidos antecipados, que é a montagem de um site com o cardápio do Lab Café para que os clientes possam fazer os pedidos antes da chegada do local. Porém, a partir de uma análise administrativa que nós fizemos, vimos que essa ideia não era aplicável no contexto do Lab Café na época, pois ele enfrentava alguns desafios, como a alta rotatividade de funcionários, que na época em que realizamos a pesquisa havia somente 3, e a questão da falta de padronização dos processos, que impactava diretamente na rotina do Lab Café. Por isso, recomendamos que primeiro o Lab ele faça uma organização da gestão interna, para depois a gente pensar na aplicação de pedidos antecipados. A segunda proposta é do totem eletrônico. Com as pesquisas que nós realizamos e as visitas técnicas, notamos que a tendência agora é para o tecnológico. O cliente ele pode ver o seu cardápio, tirar dúvida do produto, ele pode ver quais são os ingredientes que vai naquele produto que ele vai comprar, traz uma modernidade para dentro do Lab e faz com que evite que o cliente ocupe mais tempo daquele funcionário que está ali para receber o pedido. Muitas das vezes, consultando ingredientes que ele pode facilmente consultar no cardápio mais elaborado num totem eletrônico. Ele pode vir a servir também como pedidos, pode também servir como pagamentos. Ele teria um custo entre 6 a 12 mil reais para o SENAC, porém poderia ser suprido através de parcerias com empresas e marcas, para que esse fosse colocado o totem. Nós, na época, conversamos com o diretor do SENAC, ele mostrou grande interesse e, inclusive, já disse que há propostas de se colocar um totem dentro do Lab. Depois, nós também pensamos na ideia de liderança, vai de encontro com o que as meninas apresentaram. Todo local de serviços ele tem que ter um líder para direcionar os demais funcionários,
na questão do Lab, que trabalha com alunos de alta rotatividade, de cursos. Então, ele precisa de um líder ali que possa ensinar os processos, que possa exigir os procedimentos e, assim, também auxiliar na questão da produção para ela ser um pouco mais rápida e o atendimento fluir um pouco mais rápido. A liderança ela teria um custo para o Senac de um funcionário e essa ideia ela foi abordada com a coordenadora e o diretor na época, lá em fevereiro. Hoje, no tempo atual, o Senac já conta com uma funcionária contratada para a área de produção e para ser líder de equipe ali no Lab. Então, é uma ideia que já era pensada aqui dentro e que nós trouxemos também com a elaboração do projeto e que hoje pode dar certo. Bom, nossa última proposta seria a divisão de funções, né? Nas visitas realizadas ao Lab Café, foi observado que na maioria das vezes a atendente recebia o pedido, recebia o pagamento do cliente e logo em seguida já iniciava o preparo do pedido do cliente, fazendo com que ela sobrecarregasse de tarefas. Então, também na época de realizando as pesquisas, eles estavam em 3 funcionários, além dos 2 alunos do curso de gastronomia. Tá? Então, uma das formas que a gente pensou também para agilizar o atendimento seria de especificar funções dentro da linha de atendimento do Lab. Essas funções funcionam de forma parecida com a de grandes redes, né, como McDonald's, Burger King. Mesmo sendo serviços diferentes, a proposta inicial e principal é a mesma, que seria a padronização. Procedimentos claros vão tornar o atendimento mais organizado, mais rápido e ágil e de melhor qualidade. As 3 funções seriam, primeiramente, atendente caixa, que vai receber o cliente, o pedido, né, além de fazer a reposição de itens. A segunda vai ser o preparador, que vai ficar focado no preparo do pedido do cliente, alimentos e bebidas. E a terceira e última vai ser o interligador finalizador. Ele vai conferir se o pedido está tudo ok e entregar o pedido pronto ao cliente. Né? Assim o fluxo fica rápido, primeiro registro, segundo o preparo, o terceiro só entrega e finaliza. O bom é que essa organização não exige investimentos, então só planejamento do fluxo entre eles e criação de procedimentos claros ali para eles trabalharem. E ainda vai permitir que os alunos do curso de gastronomia aprendam em diferentes setores do trabalho. Bom, essas propostas elas foram apresentadas à coordenação responsável do Lab Café na época, elas foram bem recebidas, porém o Senac tem alguns trâmites e processos internos que podem dificultar a aplicação dessas propostas. Então seria necessário uma reunião com a coordenação para avaliar se seria possível essas ideias. Bom, o aprendizado que eu tive com a elaboração desse projeto foi o trabalho em equipe, foi conseguir ter uma visão com um olhar mais administrativo para qualquer serviço e também foi entender os processos dentro de toda uma organização. O primeiro foi, além de que a Márcia falou, foi também a conseguir identificar problemas reais dentro de uma empresa, né, de uma organização, e a propor soluções práticas para resolver esses problemas aplicando tudo que a gente viu nas UCs. Bom, o aprendizado foi absorver, né, as aulas de administração, poder aplicar dentro de um projeto que é o Lab Café, né, que tem processos operacionais, processos internos, finanças. Foi bom, hein? Gostaríamos de agradecer a todos pela presença, gostaríamos de agradecer ao Wagner, agradecer ao Vinícius, que não deixou o Matheus voltar para a ideia do mercadinho logo no começo. É isso, esse é o nosso projeto. Alguém vai falar? Você quer continuar? Não, vai. Eu. Por favor. Parabéns também pela escolha. Né? Gostei muito da forma da apresentação, da análise que vocês fizeram. Né? Eu sempre vou pôr um olhar assim, técnico, da maneira empresarial, digamos assim. Né? Esse trabalho aprimorado ele poderia se tornar uma prestação de serviços também, né? De consultoria. Né, de consultoria organizacional. Né? É importante esse olhar refinado, estudioso, detalhado, para mostrar propostas de melhoria numa empresa, ou no setor, ou numa, como vocês fizeram aqui, né?
foi muito bacana mesmo, principalmente pela questão de mostrar o impacto financeiro, o impacto que vai envolver no retorno financeiro depois, né, na qualidade do atendimento. Parabéns mais uma vez para vocês, eu gostei muito mesmo. Parabéns. Pessoal, olha só, Fabi, muito obrigado. Falando Fabi, porque é Fabi que a gente... Eu que agradeço a oportunidade. A Fabi também já foi do então, assim, pessoal, é muito importante, Fabi, eu estou agradecendo, porque é muito importante de alguém que tem um olhar e conhece bem as empresas. É o seu trabalho diário, né? E foi muito legal te ver aqui, você ter aceitado falar, porque o que a gente, uma coisa que eu estou falando sempre em sala de aula que a gente fala, mas vocês escutando a Fabi falando, o quanto esse tipo de estudo, de projeto pode impactar nas empresas, isso é real. A gente não está inventando. Então, muito obrigado pelas suas palavras, que confirma tudo que a gente fala. Mais uma vez, parabéns pela qualidade dos trabalhos, eu gostei muito mesmo. Legal. É isso, gente. Conseguiram apresentar. É muito importante essas apresentações. O projeto integrador ele nem necessita essa apresentação, mas eu acho muito importante até o processo da apresentação. A gente acha que aprende muito, revê alguns conceitos, e é um dia, como eu falei, para celebrar todo esse 1 ano e meio que vocês estiveram aqui. Cada um sabe o sacrifício que fez para estar aqui nesse tempo, né? E hoje é uma coroação de tudo isso que vocês passaram e fizeram durante esse tempo, tá certo? Daqui para frente agora é só a formatura em fevereiro. Gostaria de agradecer aos convidados que estão aqui. Muito importante a presença de vocês também, por essa força. O Senac está de portas abertas, nos procura. Vocês conhecem o Lab Café aqui? Conhece? Conhece? Quem não conhece, pode pôr? Dá um voucher. Então o Lab está aberto aqui. Ele tem uma proposta diferente, né? Que é um experimento mesmo de alunos, então às vezes a gente foi entendendo, o pessoal que trabalhou conseguiu entender melhor como funciona, às vezes ele fecha porque falta pessoas, porque tem alunos que estão produzindo, então tem um monte de questões que é diferente, mas eles conseguiram desenvolver. Parabéns aos 3 grupos pelo que vocês produziram, era isso, entregaram muito bem, a gente só fica contente e a gente se encontra por aí. Valeu, muito obrigado, pessoal.